Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. Criança morre soterrada após casa desabar em Rio Bananal, norte do estado. Temporal deixa ruas alagadas e causa transtornos na Grande Vitória. E aqui no estúdio vamos falar sobre o planejamento das cidades para evitar tragédias com as chuvas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Rede Cidades está no ar. Muito bem, nós estamos no ar pela Rede TV Espírito Santo e também pelo nosso portal esemrede.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Uma criança de 10 anos morreu após a casa da família desabar durante as chuvas na madrugada desta quarta-feira em Rio Bananal, no norte do estado. A casa ficava na localidade de Lagoa Jesuína, na zona rural de Rio Bananal, no norte do estado. O imóvel cedeu durante a madrugada em meio ao volume intenso de chuva registrado na região. Ao todo, o temporal deixou ainda outras 2 pessoas feridas em Marataízes e 8 moradores fora de casa em cidades do norte capixaba. A Defesa Civil informou que, em algumas localidades, o volume de chuva acumulado em apenas 2 dias pode superar a média prevista para todo o mês de janeiro. Com o solo encharcado, o risco de novos alagamentos, enxurradas e deslizamentos seguem elevado. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Na Grande Vitória também choveu muito nas últimas horas e várias ruas ficaram completamente alagadas. Imagens de chuvas intensas foram registradas nos bairros de Vitória e Cariacica, e a Defesa Civil emitiu alerta para tempestades e descargas elétricas. Vila Velha foi o município com o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, acumulando 100 milímetros até as 9 horas da manhã de quarta-feira. O temporal provocou alagamentos em bairros da região 5, acúmulo de água na Rodovia do Sol e em vias de Ulisses Guimarães e Barra Mares, além de quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. Diante do cenário, equipes da Defesa Civil de Vila Velha intensificaram o monitoramento preventivo em áreas de risco, especialmente nos bairros de Cobi de Cima e Jaburuna. Bom, e mais cedo o governador Renato Casagrande falou sobre a situação das chuvas aqui no estado. Vamos acompanhar. E nós estamos aqui fazendo uma avaliação, das últimas horas, aquilo que está de previsão para frente, para as próximas 24 horas. E como vocês estão vendo, a gente tem recebido uma quantidade de chuva muito grande. O maior volume de chuva das últimas 24 horas aconteceu lá em Linhares, lá em Rio Bananal. Nós chegamos a 350, um pouco mais de 350 milímetros em 24 horas, é muita chuva. E, na verdade, nas últimas 6 horas, talvez tenha chovido mais de 200 milímetros. Então, é muita chuva que caiu. Infelizmente, nós tivemos uma casa que desabou, lá em Rio Bananal, perto da Lagoa Jesuína, e uma criança perdeu a vida, infelizmente. Então, nossos sentimentos à família. 2 pessoas adultas foram resgatadas e uma criança perdeu a vida em uma casa que de fato desmoronou. A gente não sabe se foi uma cabeça d'água, se foi alguma represa que estourou, a gente não sabe exatamente qual foi a razão, mas a Defesa Civil nossa está lá, os bombeiros estão lá e logo logo a gente tem mais informações. O corpo da criança já foi localizado e logo logo será resgatado. Mas vocês estão vendo aqui em cada região a quantidade de chuvas que a gente tem. E esse mapa aqui mostra como mudou de ontem para hoje o impacto. Nós tínhamos mais na região sul um impacto excepcional e em todo o estado um impacto alto. Agora você tem praticamente em todo o estado um impacto excepcional. E a gente tem alguns municípios, algumas regiões com impacto alto, mas a preocupação continua sendo a mesma. O Coronel Ferrari tem falado, o Coronel Cerqueira tem falado, a gente evitar deslocamento, a gente... se tiver local de risco, tem que se deslocar, sair para uma casa de parente, um abrigo da prefeitura. Então as pessoas têm que tomar todos os cuidados que puder tomar, para poder primeiro proteger a sua vida, Coronel? E proteger o patrimônio.
O governador também falou sobre a expectativa de mais chuvas para os próximos dias aqui no estado. E nós temos aqui então quase todo o estado com impacto excepcional, que exige cuidado, atenção de todos nós. E aqui a previsão de chuva para hoje, esse primeiro mapa aqui, ó, dia 21, então você tem chuvas assim, com mais de 70 milímetros em 24 horas em boa parte do estado. A tendência, lógico que toda hora isso é feito uma previsão nova. Nós temos meteorologistas aqui que ficam aqui 24 horas fazendo essas modelagens. E a tendência é, a partir de amanhã, reduzir um pouco na região norte, mas continuar intenso na região sul. Aqui na sexta-feira, dia 23, uma redução também no estado todo, mas ainda chovendo. E no dia 24, que é um sábado, também chovendo no estado todo com menor intensidade. Então, para nós, é importante a gente alertar, mesmo que chova menos, mas o solo já está encharcado. É isso, tá aí o alerta do governador Renato Casagrande também, né, do comandante do Corpo de Bombeiros, também da Defesa Civil, sobre essa situação de alerta excepcional que vive o Espírito Santo nesses dias, com chuvas intensas. Já choveu mais do que o esperado para o mês inteiro, né, mais do que o esperado. Então, de fato, as pessoas devem ficar atentas e também buscar abrigo e ajuda caso comece a chover muito e esteja morando em uma região de risco. Agora a gente muda de assunto. O homem morreu preso às ferragens após um caminhão tombar em cima do carro dele no sul do estado. Todos os detalhes você encontra em nosso portal esenrede.com.br e o Fernando Loss traz agora os detalhes para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso mesmo, Fabiano, um homem de 53 anos morreu preso às ferragens após um caminhão-tanque carregado com cerca de 10 mil litros de leite tombar sobre o carro que ele dirigia na tarde desta terça-feira na BR-482 em Alegre, no sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Israel Francisco da Silveira, morreu no local. O motorista do caminhão, de 21 anos, não possuía habilitação, apresentou versões contraditórias à polícia, não prestou socorro e não acionou as autoridades. Ele foi levado à delegacia e liberado para responder ao processo em liberdade. O caminhão pertence ao pai do condutor e presta serviços para uma empresa de transporte de leite, que em nota lamentou o acidente e disse colaborar com as investigações. E para a nossa próxima notícia, um pedreiro de 41 anos está desaparecido há 11 dias após sair do interior de São Paulo para trabalhar em Linhares, no norte do Espírito Santo. Júlio César Martins, natural de Pirassununga, estava no estado desde junho de 2025 e mantinha contato diário com a família. Dias antes do desaparecimento, ele relatou ter discutido com o patrão por causa do pagamento de R$ 600 referente a 4 dias de trabalho. Após desentendimentos com o dono da construtora e colegas, Júlio teria decidido deixar o emprego e viajar para outra cidade da Grande Vitória, onde começaria um novo trabalho. Um vizinho afirmou ter visto o pedreiro sair da casa onde morava, no distrito de Povoação, para pegar um ônibus em direção a Linhares. Desde então, ele não foi mais visto. A família registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que investiga o caso para tentar localizá-lo. E para nossa última notícia, um homem foi assassinado e outras 2 pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em um ponto de ônibus no bairro Jardim da Serra, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira. Segundo testemunhas, ocupantes de um SUV preto desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra um ciclista que estava no local. A vítima foi atingida por pelo menos 6 tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, sendo encaminhada ao IML. Uma mulher de 27 anos e um homem de 34 também foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. E essas foram as principais notícias de hoje. Para mais informações, acesse esenrede.com.br. Lá você confere mais notícias como essas, nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio, Fabiano. Obrigado, Fernando, pelas informações direto do nosso portal esenrede.com.br. Agora a gente vai conhecer o trabalho de uma equipe especializada no tratamento de pessoas com dependência em álcool e outras drogas. É o CAPS AD, que funciona na Serra.
A música e a arte são algumas das oficinas encontradas no CAPES AD, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. É um dos centros de atenção psicossocial. Aqui, uma equipe multidisciplinar realiza um atendimento humanizado, voltado para o usuário e para as famílias. O suporte essencial no processo de superação da dependência. CAPES AD Laranjeiras, ele é um serviço, de portas abertas, que a gente costuma dizer, para o usuário e sua família acessar esse serviço. A gente tem plantões de acolhimento às segundas, terças e quintas-feiras, entre 8 e meio-dia e 13 às 16h30. O tratamento no CAPES AD, álcool e outras drogas, pode ser feito de maneira intensiva ou semi-intensiva, de acordo com a necessidade de cada caso. Uma rede de apoio com compromisso com a saúde mental, promovendo um caminho possível e digno para quem tem a vontade e quer se livrar das drogas. Então, a pessoa que deseja fazer um tratamento pelo uso de álcool e outras drogas, ela pode buscar o serviço sem encaminhamento, não precisa ter encaminhamento de outros serviços de saúde, ou da Justiça, ou do Ministério Público, enfim. Basta a pessoa desejar o cuidado, ela pode nos buscar, nos procurar nesses dias e horários que eu expliquei. A casa de 3 andares tem ainda 3 consultórios, uma farmácia e bem ali funciona um auditório, onde acontecem as reuniões. Além do atendimento médico, nós temos os médicos, as pessoas passam por consulta médica, são prescritos medicamentos, nós temos a farmácia aqui, então a pessoa já sai da consulta médica, já pega o medicamento. Em alguns casos a gente faz a dose supervisionada do medicamento, E as pessoas que vêm e passam o dia no acolhimento diurno, elas é oferecido alimentação. Vamos conhecer alguns usuários do CAPES AD. Renan Vidal da Conceição tem 29 anos. O CAPES vem agregando muitas coisas interessantes para a gente. E isso vem mudando a nossa vida cada vez mais e mais, vem lapidando o nosso sentimento. A gente é muito feliz de estar aqui. Heleno Domingos da Silva, de 52 anos, descobriu, durante o tratamento, aqui no CAPES AD, a habilidade para pintar. Eu me apeguei, para me distrair, passar o dia, se alegrar, com os amigos aqui, que é uma vantagem boa, E quando eu fui ver, eu já estava mergulhando dentro da imaginação, Walter é enfermeiro no CAPES AD e instrutor de música. O trabalho que desenvolve para ele é gratificante. É uma realização, uma realização pessoal. Você vê a mudança, você vê as pessoas chegam devagarinho, vão meio desconfiadas e a gente vai criando um vínculo por meio da música. Eu trabalho aqui como enfermeiro, mas também sou músico. E por meio da música eles vão criando vínculo, aderindo ao tratamento e daqui a um pouquinho eles estão bem, se inserindo na sociedade, na família. Fábio do Carmo é o professor de música. É um trabalho mais de potencializar isso que eles já trazem. Eles têm muita vivência. A história de vida de cada um aqui é muito incrível, assim, E eles estarem aqui pra gente é um privilégio, um aprendizado muito grande. Existe um percentual, um número de pessoas que se recuperam do álcool e de outras drogas. É importante a gente destacar que nós trabalhamos na perspectiva da redução de danos. E é importante a gente se perguntar que recuperação é essa que a gente espera, que a gente busca. Porque a gente está falando de um problema que ele é crônico. Assim como uma pessoa diabética, ela não tem cura para o problema dela, a pessoa com transtornos mentais graves ou transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, ela vai precisar de um cuidado ao longo do tempo. Então, há pequenos ganhos, às vezes, grandes e pequenos ganhos, muitas vezes, que são importantes e precisam ser considerados. Uma palavra para resumir o trabalho no CAPES AD. É o acolhimento, que eu acho que ele engloba muita coisa. Direto do CAPES AD Laranjeiras para a Rede TV. Aê! Tá aí, bacana esse trabalho,
Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o planejamento urbano das cidades para enfrentar aí, possíveis desastres naturais. A gente volta já já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Bom, as chuvas que têm atingido aí a Grande Vitória e o Espírito Santo nos últimos dias têm levantado também algumas preocupações sobre o planejamento das cidades. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, para entender um pouco mais o que pode ser feito, como que funciona esse planejamento, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades o arquiteto e urbanista Paulo Carvalho. Paulo, bem-vindo aqui ao Rede Cidades, nosso programa, uma alegria te receber. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui participando desse teu programa. Então, vamos ao tema que está em voga. É um assunto do momento, né, Paulo? A gente vê, às vezes, chove um pouquinho nas cidades, elas já estão com tanto cimento, né, no asfalto, nas calçadas, nas ruas, enfim, tudo quanto é lugar, que você não tem água, um lugar mais nem para escoar água, não é verdade? E a gente observa que cada vez mais você vê grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, elas alagam ainda mais rapidamente. Lógico que tem toda uma questão climática também. O clima também está vivendo um período muito complexo, né? Descontrole mesmo ambiental, infelizmente. Mas também tem a parte do lado urbano, ligado diretamente à questão do planejamento, não é verdade? Sim. O urbanismo é uma atividade, é um estudo muito lindo, complexo, né, e que requer várias camadas de análise para a gente observar algumas questões como essa que tu está colocando, que está atingindo o nosso estado no momento. Então, assim, eu te diria que no planejamento urbano a gente tem que estar atento, nós enquanto agentes de transformação também da cidade, estar atento a uma série de fatores, porque, como eu disse, o urbanismo ela é revestida de várias camadas de análise e a gente tem que estar atento a todas essas camadas para poder trazer para as cidades tudo aquilo que ela precisa para os mais diferentes problemas. No nosso caso, que a gente está comentando, é justamente a questão dos alagamentos. A gente vai fazer retroceder para o início disso tudo, de por que as cidades alagam dessa maneira. E aí tem a ver, obviamente, com a questão do planejamento urbano. Então, assim, a gente tem que partir do seguinte princípio, primeiro da situação geográfica. Vila Velha, Vitória, está quase no mesmo nível do mar. Então, esse já é um fator de preocupação, justamente porque quando chove, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter veículo que conduzam as águas da chuva para o esgoto, para o local de dispersão dessa água. As cidades, como tu bem mencionou, elas sofreram um processo de impermeabilização, quer seja pelas edificações ou mesmo as pavimentações, tanto de calçadas e ruas. Então, assim, e a falta também, que é uma coisa importante, do planejamento de arborização urbana, né? O Estatuto das Cidades, que é o que regulamenta esse planejamento, né? O planejamento, mas eu digo, dentro do Estatuto das Cidades, ela fala justamente da questão de você, tendo todos esses complementos, o artigo 182 e 183 da Constituição de 88, fala justamente isso, da necessidade da gente ter em vista todos os fatores, inclusive os ambientais. E aí, a arborização urbana é uma delas. A necessidade de nós termos um planejamento, um plano diretor de arborização urbana é importantíssimo para as cidades. Está faltando árvores? Estão faltando árvores nas cidades? Está faltando, sim, porque ela contribui com uma série de coisas. Por exemplo, com a não reflexão dos raios infravermelhos, ultravioletas do Sol, que contribui com a deterioração da camada de ozônio. Nós temos a questão da poluição do ar, tanto as partículas do ar como de minério, e aqui nós temos esse problema, que é bastante presente, que as árvores elas são uma espécie de filtro para isso, além de retardar o escoamento das águas para os locais de vazão das águas pluviais da cidade. Certo. Então, elas retêm, elas diminuem aquela vazão que muitas vezes não dá conta pela quantidade de chuva que cai em pouco tempo
Então isso faz com que efetivamente hajam alagamentos. E de outra parte também a questão de infraestrutura, de você ter uma tubulação adequada em todos os pontos de recolhimento, fazer adequada escoamento das águas pluviais. Então acontece, e aí que eu digo, é uma série de fatores. O que acontece muito também, né, Paulo, é que a gente vê nas cidades, infelizmente, as pessoas que jogam lixo, por exemplo, em locais inadequados, esse lixo muitas vezes obstruindo ali a passagem desses canais pluviais, né, de escoamento. Aí vem toda uma questão assim, de educação, né, da sociedade, de poder saber a destinação correta desses resíduos domésticos ou da construção civil, da necessidade de fazer a correta destinação disso. Entendi. Então são uma série de fatores, como eu disse, que contribuem para a melhor ou pior situação que no caso a gente enfrenta aqui, que é a questão das inundações. Paulo, falando um pouco sobre essa questão do planejamento também dessas redes de escoamento, né, de águas pluviais, que o senhor comentou, aqui em Vila Velha, né, em Vitória também, as prefeituras adotaram, né, em parceria com o governo, aquele sistema de bombeamento, né? Você bombeia a água para o mar, né? Você devolve isso para o mar. É uma medida moderna para resolver esse problema? Sim, com certeza, mas também a necessidade de se reservar locais para o escoamento, para o devido escoamento. O problema é que a gente tem, muitas vezes, um crescimento desordenado e sem controle, e existe, então, uma ocupação inadequada em locais que deveriam ser reservados para escoamento dessas águas, né? Não tendo isso, obviamente que ela tem que buscar algum lugar para sair. E aí existe esse problema que a gente vê. De alagamentos, né? Que acabam alagando muito rapidamente também, né? Exatamente. Recentemente faleceu, infelizmente, um arquiteto chinês, que foi inclusive aqui no Brasil, né, que lamentavelmente teve esse acidente. Ele pregava, né? Ele vinha com uma onda muito boa e grande, que está se alastrando cada vez mais no mundo, nas cidades, da necessidade de você ter parques ou praças que possam ser alagadas, que são locais que muitas vezes são o último refúgio onde a água pode ser escoada, pode percolar para o solo. Sim. Isso é muito importante. Então, a necessidade de você ter locais reservados, e muitas vezes assim, praças e parques que podem ter o seu pavimento, um tipo de revestimento que possa percolar a água e que elas possam ser inundadas, porque faz parte, né? A gente não pode evitar que haja alagamento quando existe uma proporção muito grande de chuvas em pouco tempo. A vazão é muito grande e não tem demanda para absorver tudo isso. Toda essa água, então, quanto mais áreas a gente tiver, e por isso a importância da arborização urbana, porque ela retém um pouco esse fluxo, né? Então, a arborização urbana, juntamente com outros equipamentos, como, por exemplo, os jardins de chuva, que são como canteiros que podem tanto estar nas calçadas, quando permitem, claro, em rotatórias e até mesmo em praças, porque ela também é um recipiente que recebe o escoamento das águas da chuva, né? E das próprias ruas, né, que estão impermeabilizadas. Entendi. Então são vários mecanismos, são várias coisas que a gente pode adotar para minimizar essa questão. O bombeamento é importante, sim, mas além do bombeamento, essas outras questões também são muito importantes para que a gente possa absorver isso que é um problema nas grandes cidades. Isso se torna até mesmo um problema maior, porque as cidades elas meio que cresceram também sem muito planejamento. Quando a gente fala de arquitetura, de urbanismo, né, você prevê um planejamento, você planejar, desenhar a cidade, né, por exemplo, Brasília, né, que foi uma cidade toda planejada, é diferente, né? Você tem esse sistema que funciona, acredito, de forma melhor do que aqui por conta da falta de planejamento. Né? Você está tocando em Brasília, e isso me faz fazer um outro link, porque Brasília, e aí não vamos falar nessa questão de escoamento de água, que claro, é a preocupação no momento, certo, mas que também o cuidado que tem que haver, porque você, como tu citou, Brasília, que foi uma cidade planejada, e ela é setorizada, tal qual um supermercado. Você tem o setor de frutas, setor de higiene, enfim, os vários setores. E a cidade do modernismo, que foi preconizada aqui no Brasil por Oscar Niemeyer, ela tem esse aspecto, mas também tem um outro aspecto que justamente uma autora chamada Jane Jacobs, e também abordado por um arquiteto finlandês, o Jangel, que falam assim:
você planeja uma cidade com toda essa metodologia, com todo esse racionalismo, mas esquece a questão mais importante, que é o ser humano. Então, quando você planeja ruas, planeja vias para o deslocamento de veículos, você, no caso do movimento modernista, pensou nisso, né? Até por conta do boom das fábricas automotoras depois da Segunda Guerra Mundial, sim, que faz com que esse crescimento seja exponencial. Mas não houve a contrapartida, pelo menos naquele primeiro momento em que se deu o evento do modernismo, na arquitetura e no urbanismo, que não se pensou assim, o impacto que isso poderia gerar no ser humano, na convivência das pessoas. E aí o sociólogo e também filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, ele fala, né, ele traz essa questão assim, do quanto a segregação das pessoas, enquanto preocupação com o eu e não com o nós, e a questão da segurança pública, que é fundamental para isso, e essa análise que ele faz, muito em cima daquilo que a Jacobs e o Gell propuseram nos seus estudos, que vai contrário a essa questão de você setorizar as cidades, né? Então, a preocupação com o ser humano, e o que a gente vê hoje, as pessoas, ao sair de casa por conta da chuva, não sabem se vai conseguir chegar no trabalho, se vai conseguir voltar do trabalho, né? Tem uma preocupação muito grande aqui, Vila Velha, da Grande Vitória, vamos colocar assim. Então, quer dizer, são todas essas preocupações que fazem com que a cidade seja mais segura, seja mais confiável, seja mais, digamos, objetiva enquanto absorção de todos esses problemas. Questão social, questão de infraestrutura, que é justamente isso que nós estamos vivendo, que é uma série de fatores que tem que ser estudado e encontrado as melhores soluções para cada coisa. Eu já te citei alguns mecanismos que podem ser utilizados, como áreas de escoamento, que podem ser inclusive em praças e parques, mas também nos pocket parks, nos jardins de chuva, nas áreas de escoamento das águas, na arborização urbana. Então são uma série de fatores, mas eu acredito assim, a gente está caminhando em direção a isso. Claro que são coisas que demandam de um tempo para que isso seja absorvido e para que seja dada a resposta para a sociedade. A gente está vendo, por exemplo, aqui em Vila Velha, a construção de um parque linear, que está aproveitando uma área embaixo da ponte, né? Isso poderia se dar, por exemplo, numa outra área, que ia também contribuir com a absorção em áreas como, por exemplo, ferrovias já abandonadas, que você pode ter um parque linear que vai absorver todas essas águas e tudo mais. Então, além de dar para a sociedade a oportunidade de ter mais lazer, mais áreas de convívio social, que é o que está faltando. Sem dúvida. Paulo Carvalho, arquiteto urbanista, nosso convidado de hoje aqui no Rede Cidades, falando sobre o planejamento da cidade, a importância disso para evitar momentos aí de alagamento, situações em que a gente vê as cidades alagadas, né, com pouca chuva ou muita chuva, a cidade fica rapidamente alagada. Estamos falando dessa importância do planejamento também, das estratégias, né, que os governos municipais, estaduais podem adotar para minimizar essas questões. Paulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Bom, Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar aqui, ó, smrede.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia.